Você que tem o sonho de dominar um veleiro e navegar por aí, já se perguntou quanto de inglês precisa saber para poder curtir com tranquilidade as suas peripécias pelo planeta? Afinal, tá cheio de gente que roda o mundo todo falando só a sua própria língua e se vira incrivelmente bem na base da mímica. Uma vez, inclusive, trabalhando na operação de mergulho de Fernando de Noronha, eu fiquei muito surpreso quando a gente falou: pessoal que já mergulha, todo pro lado de cá. Pessoal que vai fazer o batismo, todo pro lado de lá. Repeti uma explicação em inglês e um casal ficou no meio como se não fosse com eles. Não foi nem para um lado nem para o outro. A gente logo descobriu que eles eram do Japão e não falavam um A de inglês. Mas apesar disso, eles tinham conseguido chegar na hora certa, no barco certo para mergulhar. Então, para já dar o spoiler do vídeo, eu vou dizer que precisar dominar o inglês, não precisa. Mas, se você já viu algum vídeo aqui do canal Homo Sapiens, é muito provável que eu tenha recomendado um livro referência da navegação em inglês, que não tem tradução para o português, ou que eu tenha comentado de gringos supernavegadores que são meus gurus. Quer dizer que se eu não tivesse o domínio do inglês, eu não teria conseguido trilhar o caminho que eu trilhei? Eu não posso afirmar isso, mas não tem dúvida que eu estaria muito mais limitado nos meus caminhos, porque eu não teria tido acesso à maioria das dezenas de livros didáticos aqui da minha biblioteca, que ok, você até pode achar equivalentes em conteúdo e qualidade em português, boa sorte, mas a conexão profunda com os gurus e outras tantas pessoas importantíssimas na minha caminhada definitivamente não teria se formado se eu não dominasse a língua em alto nível. Eu realmente não me conformo quando eu vejo pessoas resistentes que falam: ai, não quero aprender inglês, eu vou aprender alemão. Mano, nada contra o alemão, eu adoraria falar alemão, mas com quantas pessoas você vai poder praticar fora da Alemanha? Ah, mas para você é fácil falar com essa cara de gringo, deve falar inglês desde criança. Não falo. E até meus 20 e poucos anos, meu inglês era macarrônico. Hoje, depois de muito estudo da língua inglesa e muitos anos trabalhando com gringos e meses passados em países estrangeiros, finalmente o inglês para mim não é mais um mistério. Então, para quem tem dificuldade, para quem tem resistência em aprender e para quem quer melhorar ainda mais, eu vou dar algumas dicas que eu considero que foram o ouro no meu aprendizado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Homo Sapiens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, um ferrenho defensor do aprendizado do inglês em alto nível, navegador e comandante de um veleiro de expedições. De volta ao inglês. Eu cresci com o sonho de saber falar inglês, mas até meus 20 e poucos anos, só com acesso ao inglês do colégio, eu invejava os amigos que desenrolavam um inglês bacana, fruto de ter feito anos de aulas de inglês nas escolas ou que tinham feito intercâmbio. Mas eu fiquei bastante surpreso quando depois na vida eu vinha cruzar pessoas que tinham feito anos de aula de inglês e não desenrolavam, e pessoas que tinham morado anos na Inglaterra e também não desenrolavam. E para contrastar, eu conheci diversos holandeses e absolutamente todos, de todas as idades, falavam inglês perfeitamente impecável, além de alemão. Eu não sei quanto bom era o alemão, mas eles desenrolavam no alemão. E todos diziam que aprenderam a falar inglês e alemão na escola. Então, eu sempre me perguntei por que caralhos a quantidade de pessoas que falam inglês no Brasil é tão baixa. Mesmo entre quem fez aula de inglês e intercâmbio, tem lá uma quantidade razoável de pessoas que vai aos trancos e barrancos. E hoje, depois de tantos anos me dedicados ao estudo de verdade da língua, a minha conclusão é que falta motivação real. A gente tem que querer de verdade, e para isso tem que ter um propósito de usar a língua como um meio e não como um fim. Se a motivação para falar inglês é só por falar, se você não usa de verdade a língua, ela vira fim. Mas se a motivação é poder usar a língua para se comunicar, para aprender, isso é um motivador muito poderoso, porque a língua vira meio, um meio de você atingir seus objetivos. E, inclusive, eu acho que isso serve para absolutamente qualquer aprendizado de qualquer assunto. Se ele é um fim em si mesmo, eu acho que a gente fica no que eu chamo de querer.
eu queria querer me dedicar de verdade, ou eu queria querer tocar piano. E aí a gente chega inclusive numa história ilustrativa de um pianista renomado que deu um concerto incrível e deixou a plateia boquiaberta com seu talento, e no final, quando as pessoas vieram cumprimentar, veio uma pessoa e disse: eu daria a vida para tocar como você. E a resposta que ele deu: pois é, eu dei. Eu tenho me perguntado muito ultimamente o que move uma pessoa a botar tanta dedicação num aprendizado. Se eu estou sedentário, não basta me falar para eu fazer exercício, eu já sei disso. Tem coisas que eu me dedico com muito foco, mas tem outras que eu queria querer, mas eu tenho dificuldade enorme para conseguir executar. Então o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? Eu estou procurando despertar em você o sonho de se comunicar com o mundo todo, porque a motivação que não vem de dentro é só querer, é coisa de autoajuda, é resolução de ano novo que não passa da segunda semana. Eu já falei, mas quero reforçar. O que o inglês fluente já abriu de portas para mim não está escrito. Desde trabalhos no exterior ou com gringos no Brasil, até a quantidade de amigos e amigas que eu fiz com grande conexão que não teria sido possível se eu e a pessoa não falássemos inglês fluente. Só que chegar na fluência que permite conexão profunda demora. Mas que tal, ao invés de usar essa informação para te desmotivar, você usar ela para começar hoje? Because, dude, there's not a moment to lose. Não há um minuto a perder. Então vamos começar com as dicas que eu julgo as mais fundamentais para a estruturação da base da língua que me deu o domínio do raio do inglês. Dica número 1. Pega um assunto que você já domina e busca material em inglês, porque o vocabulário específico já não vai ser um grande obstáculo. O entendimento do assunto já está resolvido e você então tem menos ruído te atrapalhando para transitar dentro da língua. Eu comecei assim. Lá com os meus 20 e tantos anos, eu que sempre estudava de véspera para as provas na faculdade de biologia, passei a estudar com alguns dias de antecedência, lendo os livros em inglês. Demorava mais, mas com paciência, o castelo foi sendo construído tijolo a tijolo. A dica número 2 é especificamente aplicada para a leitura. A gente aprende a ler na nossa língua mãe. Então no começo, lendo em inglês, você vai ler como se fosse em português. A gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, um monte de palavras importadas do inglês, como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, e até gente que usa mindset ao invés de falar mentalidade, ou home office ao invés da expressão que eu acho linda, que é teletrabalho. Mas se você chegar num país de língua inglesa e falar YouTube, Facebook, mindset ou home office, como a gente está acostumado a pronunciar no Brasil, ninguém vai entender porra nenhuma. Charlie do Futuro aqui fazendo a edição do vídeo para avisar que a gente vai então ver um exemplo do Joel Santana dando uma entrevista na Copa da África do Sul em 2010 que ficou muito famosa. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. And after that, in second time I make two changes. One player experienced, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pinar, but I don't beat the goal. Então, para não falar igual o Joel Santana, a gente tem que dar uma ajustada na pronúncia. Então veja que Facebook é a junção da palavra face mais a palavra book. Face termina com E, mas o E não é pronunciado. Então a gente diz face e não face. Book termina com K e o som é K. Então é book, não book. Então juntando, a gente já sabe que para ser entendido falando inglês, a gente tem que dizer Facebook. Agora mindset. É uma palavra formada da junção das palavras mind mais a palavra set, mindset. Mas aqui a gente vai aplicar o mesmo conceito que a gente usou para book. Então é mindset, mindset, não mindset. YouTube termina com a palavra E, mas a gente vai aplicar o mesmo conceito de face, que não é face. Então ao falar em inglês a gente vai dizer YouTube, não YouTube, YouTube. E agora então você já sabe a pronúncia correta também de home office. Tanto home quanto office termina com a palavra E, só que também não são pronunciadas. Então ao falar em inglês é home office, home office. Agora Twitter.
Entre o T e o W não tem uma vogal, então é Twitter, twi, não tui, Twitter. E por último desses exemplos de pronúncia, eu quero usar Instagram. No Brasil, na maioria das regiões, incluindo São Paulo, que é de onde eu venho, a gente não diferencia o som de N e M quando não tem vogal junto. Por exemplo, as palavras entendi e também. Se eu escrevê-las assim, de maneira errada, todo mundo vai pronunciar exatamente igual. Mas em inglês isso não acontece. Inclusive, também em espanhol não acontece. Então, se eu pedir para um nativo de língua inglesa ler isso daqui, ele vai dizer também. E aqui, também. Aqui, entendi e aqui, entendi. Portanto, Instagram vira Instagram. Instagram. Mas, por favor, galera, não vamos ficar pedante. Esses ajustes de pronúncia quando a gente está falando inglês. Em português, no Brasil, é para falar normal. É para falar YouTube, Facebook. Assim como a gente fala futebol e handball. Dica número 3. Toda palavra nova que você aprender, checa a pronúncia e ou a ortografia. Se você aprender escutando, checa como escreve. Se aprender lendo, checa como pronuncia. Uma fonte que eu usei muito de pronúncia é o site The Free Dictionary, que tem um exemplo de pronúncia dos Estados Unidos e um da Inglaterra para cada palavra. Claro que cada região de cada país tem variações, mas essa já é uma excelente base para começar. Inclusive, falando em pronúncia, para quem quer chegar a níveis mais avançados, é extremamente recomendável escolher a pronúncia de um país que você goste ou que já tenha costume e fica com ela. Assim você vai ter consistência na sua pronúncia, porque misturar os sotaques fica meio gozado. Dica número 4. Pega um texto para ler em voz alta. Isso é um exercício incrível que serve para diversos aprendizados ao mesmo tempo. Primeiro, você vai pegando o jeito de unir pronúncia e escrita, o que vai ajudar muito a diferenciar palavras com pronúncia ou escrita parecidas, mas que têm significados bem diferentes. Daí você vai acostumando o seu ouvido e quando ouvir aquelas palavras, vai sabendo do que estão falando e também vai ajustando a sua própria pronúncia, porque uma das coisas que deixa o inglês macarrônico, estilo Joel Santana, é justamente a pronúncia. E por último, você vai soltando a boca, porque a sequência de sons em qualquer outra língua é bem diferente da nossa. E a musculatura bucal não está acostumada a ser usada dessa maneira. E assim você vai soltando e vai acostumando a boca com aquele idioma. Então, por exemplo, uma frase trava-língua que eu demorei para pegar o jeito é Where were we? Ou She may make me take the exams again. Mas já vou adiantar que esse exercício de ler em voz alta provavelmente vai te dar uma auto-vergonha alheia da porra. Eu sentia muita vergonha de mim mesmo, mas fiz muito isso e deu muito certo. Dica número 5. Troca o idioma do celular e do seu computador para o inglês. Se você estiver muito no começo, talvez não dê certo, mas com um pouco mais de progresso, vale muito a pena, porque assim você vai acostumando a ter a língua ali na sua frente, sendo usada como um meio e não como um fim. Nossa, mas tudo assim em inglês? Sim! No começo pode parecer meio assustador, mas aos poucos você vai se acostumando. Se confundir muito, troca de volta para o português, troca de volta para o inglês. Mas quanto mais você não trocar para o português e resistir, é melhor, porque assim você está de verdade usando a língua para navegar pelo seu computador e celular. E se você usa o Waze para dirigir, troca também o idioma. Assim você vai acostumando a seguir instruções em inglês. Dica 6. Para de usar o dicionário bilíngue o quanto antes. No começo você vai ter que usar. Viu uma palavra em inglês que não conhece? Cheque em português o significado. Mas se você continuar assim, você nunca, eu disse nunca, você vai aprender de verdade a língua. Porque saber falar uma língua é justamente saber aprender naquela língua. Então você tem que saber entender a definição de uma palavra explicada em inglês. No começo é bem capcioso isso, porque na definição vai ter palavras que você não conhece. E daí você tem que olhar a definição daquela palavra. E na definição daquela palavra vai ter outra palavra que você não conhece. E assim a gente vai ficando doidinho. Quando vê, já nem lembra mais em que palavra que começou. Mas com o tempo a gente vai aumentando o nosso vocabulário e vai podendo fluir melhor a capacidade de compreensão. E isso vai dar um salto fodido no seu inglês.
E a dica 7, que no meu entender é a mais importante, é: se dedique a aprender a estrutura da língua. Como fala no passado, como fala no futuro, como fala condicional, por exemplo, dizer: se não fosse por tal outra coisa não teria acontecido, né? Se não fosse pelo conteúdo bacana desse vídeo, eu não teria dado like nem me inscrito no canal. O nome dessa estrutura que eu estou falando chama gramática. E acredite, uma boa gramática é a sua melhor amiga. Então eu vou recomendar a minha melhor amiga. Essa aqui, ó. English Grammar in News, da cor azul, que é Intermediate, with Answers, que é com respostas. Não precisa nenhuma outra gramática nunca mais na sua vida, basta essa aqui, pode confiar em mim. Tudo que você sempre se enrolou para falar, está explicado aqui, não tem errado. Eu garanto que se você estudar com afinco e dominar o que está aqui dentro, você vai falar inglês melhor que 99% das pessoas que você conhece. É verdade, eu garanto. Essa aqui é velhinha, de 85, mas a gramática tem 130 lições e é muito simples. Aqui explica, aqui exercício. Explique em inglês, então você aprende em inglês. E no final, aqui do livro, tem as respostas. Então o que você faz? Checa uma por uma. Errou, volta na explicação, vê por que errou. E eu vou repetir. Se você estudar isso aqui com afinco, você vai falar inglês melhor que 99% das pessoas que você conhece. Ai, mas criança não usa gramática e aprende de forma natural. Só que você não é criança, criatura. E outra, na nossa própria língua mãe, quem só falou, mas infelizmente não teve a oportunidade de estudar na escola, tem muita dificuldade. Então eu vou deixar um link de sugestão de compra na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. E não se esqueça que o aprendizado de uma língua é algo que demora. Então quanto antes você começar, quanto mais regularidade você tiver, quanto mais diversos os contextos de estudo que você se colocar, mais sólido vai ser o seu aprendizado. Tem muito mais, mas essas poucas dicas que eu dei são a base da base do que eu considero que foi o mais valioso nos meus estudos e que me possibilitou finalmente aprender o raio do inglês. E se alguma vez alguém te disser que pode te ensinar de forma rápida e sem esforço, e só com conversação, sem o diabo da gramática, fuja dessa pessoa, porque ela definitivamente ou está mentindo ou não sabe do que está falando. E se você gosta e vê relevância nos conteúdos aqui do canal Homo Sapiens e gostaria de fazer uma contribuição, ela é mais do que bem-vinda e apreciada. Para quem está no Brasil, a chave Pix do canal é pix@homosapiens.com. E para quem está no exterior, me procure que eu passo mais informações. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos, boas comunicações e até o próximo vídeo.